Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforme e pela Revista em Comunidade. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber o Nuno Boavida, que é investigador da da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Nós vamos conversar sobre a inteligência artificial e o impacto desta inteligência artificial no mercado de trabalho, no trabalho e na vida do trabalhador em geral. Seja muito bem-vindo, mas antes de que a gente comece efetivamente a entrevista, eu quero convidar a quem nos assiste que veja até o final, que compartilhe, que curta esse vídeo e ajude a gente a ser mais conhecido e relevante para o YouTube, e que faça esse vídeo chegar a mais pessoas. Muito obrigada. Nuno, eu queria te perguntar, para começar, uma definição de inteligência artificial. Muito obrigado pelo convite para estar presente. É com o maior prazer que venho falar um pouco da minha atividade profissional. Na verdade, inteligência artificial tem múltiplas definições. É difícil encontrar uma única que satisfaça tudo aquilo que a gente conhece, mas podemos ficar com uma ideia de que seja qualquer processo de automação que, aplicado a um processo de digitalização, faz com que uma máquina, um computador, permita repetir uma rotina pré-definida num algoritmo e, quando estamos perante um sistema mais complexo, que permita construir e ajudar a tomada de decisão. De uma forma muito generalista, falando assim. Ultimamente, esta definição, que era a definição antiga que temos, tem vindo a ser ultrapassada por alguns desenvolvimentos tecnológicos, mas a ideia é de que tarefas que o ser humano desempenha possam ser automatizadas por via digital, por máquinas desenhadas para esse efeito. Bem, no mundo, um dos temas mais debatidos é a inteligência artificial e os perigos que ela representa, não só para a humanidade em geral, para a criatividade. Veja-se inclusivamente as recentes greves dos argumentistas de filmes nos Estados Unidos, mas também, e é uma preocupação imediata, para o mundo do trabalho, para os trabalhadores. Essa preocupação é uma preocupação legítima. Os trabalhadores podem ser afetados pela inteligência artificial? Obrigado, Henrique. Na realidade, nós estamos numa fase do desenvolvimento da inteligência artificial que não só afetará os trabalhadores em geral, mas também todas as pessoas que vivem no planeta. Isto é, os efeitos que os novos desenvolvimentos da inteligência artificial podem incidir sobre as mais variadas facetas que os seres humanos desenvolvem no seu dia-a-dia. Em particular no trabalho, como o Henrique estava a perguntar, é ainda, enfim, já não é uma incógnita, porque alguns trabalhos já vão sendo destruídos pela esta segunda vaga de inteligência artificial, e esses trabalhadores enfrentam dificuldades de adaptação das suas tarefas, porque as máquinas já as conseguem reproduzir e, portanto, tornam-se um pouco redundantes ou obsoletos do ponto de vista tecnológico. Não afeta ainda a grande generalidade da força laboral que existe no mundo, naturalmente, mas muitos investigadores pensam que irá afetar uma grande e significativa parte deles, em particular aqueles que lidam ou que têm exposição a computadores ou enfim, ao trabalho que as máquinas já estão a fazer hoje em dia. Veja-se, por exemplo, um professor que através da internet pode ser substituído, um investigador, Um advogado. um Eu sou advogado. advogado. Exatamente.
E, portanto, aquelas profissões do conhecimento que nós pensávamos estar mais abrigadas enfim, dos automatismos tecnológicos, são aquelas que primeiro estão a enfrentar algumas dificuldades e, não só dificuldades, mas também alguma redundância e obsoletismo tecnológico. Quer dizer, poderemos estar, consoante a profissão que discutirmos, podemos estar na presença enfim, de um despedimento e de uma pessoa que se torna redundante na força de trabalho de repente, como também pode ser só ter que se adaptar a novas formas de trabalhar que resultam destes desenvolvimentos da inteligência artificial. Eu tenho uma preocupação, porque se dizia que o aspecto criativo ficava só para as pessoas. Então, aquelas atividades de criatividade não seriam afetadas. E como o Henrique já referiu, isso está acontecendo com roteiristas, ou como vocês têm uma outra denominação aqui em Portugal, Argumentistas, ou roteiristas. argumentistas, pronto. Então, eu penso que muita gente pode ficar sem emprego. Você vê esse risco de imediato para as sociedades e qual o impacto que isso teria nos países, nas comunidades, nas sociedades em geral? Sim, vejo. Sou um bocadinho pessimista. Como o Henrique disse, há o exemplo dos roteiristas que estão ainda hoje em greve e os atores para defenderem enfim, defender o seu mercado de trabalho e garantir que não apareça inteligência artificial que os substitua e os torne redundantes, mesmo que não torne todos, necessariamente irá reduzir a carga de trabalho disponível para ser distribuída pelos trabalhadores que ficam, mas necessariamente o número de trabalhadores irá ser reduzido e, portanto, eles sentem-se imediatamente atacados no seu espaço profissional. E por isso estão em greve há tantos meses, para tentar garantir que as grandes produtoras não os tornam obsoletos do ponto de vista tecnológico e não utilizam inteligência artificial. Mas vou mais longe. Compositores, músicos, escritores, pintores, escultores até, são atividades criativas que me merecem a maior preocupação, no sentido em que já temos vindo a assistir a utilização do ChatGPT para criar música, para criar desenhos, para criar livros, até para, mais recentemente, para responderem a um exame final de medicina, a um exame final enfim, de uma licenciatura em Direito. E, portanto, nós estamos perante um fenómeno que, se não substituir postos de trabalho, pelo menos obrigará a uma reformulação dos postos de trabalho que ficam. E portanto, estou preocupado. Não é com ligeireza que temos vindo a debater este assunto também, nas sociedades desenvolvidas, porque todos nós, pelo menos aqueles envoltos neste tipo de atividades que temos vindo a descrever até aqui, poderemos vir a ser afetados diretamente. E a gente não é tão... O que me preocupa também, estava até pensando sobre isso quando estava vindo para a entrevista, é que nós somos muitos milhões. E não temos esse condão de virar uma chave, você não pode programar assim rapidamente para você adquirir uma expertise, não é? Então, não é tão fácil a gente ver um mundo que às vezes é idealizado na ficção científica, que a inteligência artificial vai tomar aquilo que é cansativo, que é penoso para o ser humano, e nós vamos ficar com a parte boa. Não é bem assim que a coisa vai. Não é. Isso era talvez uma descrição que se aplicava aqui há uns anos atrás, mas o que nós sabemos e que já está disponível para todos os cidadãos poderem utilizar e perceberem o grau, a importância e enfim, a profundidade que atinge, é mais que isso. Nós estamos perante um fenómeno que nos pode vir a tornar redundantes de um momento para o outro e não temos tempo para nos readaptar. Exatamente a minha questão. Não há tempo, não é? Criar novas qualificações, novas habilitações, novas capacidades de lidar com o mundo do trabalho,
Enquanto que chega de repente um algoritmo que faz o nosso trabalho e simplesmente destrói os postos de trabalho que pensamos e que julgávamos estarem garantidos. Portanto, é importante refletir, todos nós, acho que não há ninguém no planeta que não deva refletir, para ser sincero. Talvez aquelas profissões com menos exposição a toda, enfim, inteligência artificial no sentido lato, ou a digitalização no sentido lato, como, por exemplo, estou-me a lembrar de um professor de ginástica, ou estou-me a lembrar de atividades manuais, ou, enfim, mesmo até, estava agora a dizer um taxista, mas não é verdade, até os próprios táxis podem Já tem vir, casos que podem vir a ser... Aliás, desculpe, é que o Alvin Toffler, naquela obra que ficou famosa, O Choque do Futuro, dizia que os motoristas eram a profissão mais difícil de substituir na altura não se chamava inteligência artificial, mas chamava-se pelos robôs, pelos computadores, mas parece que não, aquilo que era, parece que agora é uma das mais fáceis, não é? Já há carros sem condutor, não é? Aviões sem o piloto condutor. automático, muitas Piloto vezes, é o que automático. salva a situação, Sim, não na é? verdade, Alvin Toffler olhava para o carro como uma máquina, mas que não era passível de ser de ser digitalizada e transformada em inteligência artificial, o que já não é verdade. Sabemos muito bem que já há inteligência artificial a funcionar bem, autonomamente nas autoestradas, de uma forma menos segura ainda dentro das cidades ou em percursos secundários, mas isso é uma questão de meses, talvez, nem vou dizer anos. E, portanto, pensarmos em taxistas ou em condutores de caminhões e pensarmos que é uma atividade que está salvaguardada porque não tem tanta exposição à digitalização, já não é verdade, porque até essa poderá tornar-se redundante dentro de pouco tempo. Pilotos automáticos aplicados a aviões, aplicados, enfim, a barcos, já existem, agora com muito mais eficiência e com muito mais segurança, podemos tornar, enfim, profissões como pilotos de avião, comandantes de barco, etc., podem Quer tornar-se... dizer que daqui a pouco a gente não precisa do piloto, talvez de um comissário de bordo, né? De um atendente de bordo, mas mesmo assim pode ser um robozinho que vai até mais Exatamente, rápido, não deixa cair a bandeja, não é? exatamente. Isso me preocupa profundamente, porque a gente evolui na medida que a gente vai criando espaços, vai criando situações em que a gente se projeta, a gente se realiza, e como é que vai ser o nosso futuro com a inteligência artificial a tomar conta de tudo? O que que você... E outra coisa que eu já queria emendar, porque eu fiquei curiosa por você ter escolhido esse objeto de estudo, é por essa preocupação nesse futuro que você escolheu essa investigação? Sim, então, assim, um pouco só para explicar o que faço. Eu sou engenheiro e sou sociólogo, sou doutorado em avaliação de tecnologia. Esta é uma área que eu me dedico ao mundo do trabalho, influenciado pelo desenvolvimento tecnológico e, enfim, tenho trabalhado sobre plataformas digitais, sobre teletrabalho, sobre muitos outros aspectos do mundo do trabalho que são afetados por o desenvolvimento da tecnologia, mas ultimamente, nos últimos anos, a inteligência artificial começou-me a levantar questões mais profundas que se relacionavam com até problemáticas éticas e morais de cada ser humano. E Exatamente. para ir no sentido do que a Lorelei estava a perguntar, de facto, o mundo visto assim, ou perspectivado a curto prazo, com este grau de transformação que temos estado aqui a discutir, é um mundo também que implica uma redefinição do que é que nós somos enquanto entidades, enquanto seres humanos, e como é que nos vemos a nós próprios, não é? Sabemos que o trabalho é estruturante na vida de todos nós, sabemos pelo menos desde a Revolução Industrial, mas se calhar até antes. Nos constituímos assim, não é? Como pessoas, como indivíduos na sociedade, e as sociedades também em torno disso. Poderíamos pensar que na Idade Média haveria outros fatores importantes, como o senhorio, o senhor que
as terras era estruturante para nós nos definirmos para quem somos, ou o papel da igreja ou da religião em geral na estruturação do ser humano. Mas o que é facto é que, pelo menos desde o século das luzes e com mais força desde o início da introdução da razão na vida humana e com a Revolução Industrial, o trabalho tornou-se central para a formação de uma identidade em cada um de nós. E, portanto, de repente poderemos estar perante um fenómeno. Estou a dizer de repente um pouco em sentido figurado, naturalmente isto irá demorar algum tempo para atingir toda a sociedade, porque há custos associados, não é só pensarmos que os custos não existem, no caso, por exemplo, de um carro autónomo, há custos associados, não é? Mas podemos pensar que a breve trecho estamos perante uma sociedade onde, no limite, como dizia Elon Musk a semana passada, no limite nós não vamos precisar de trabalhar e, portanto, estamos perante uma sociedade onde só trabalha se quisermos, mas temos que nos estruturar de uma outra forma, temos que encontrar outros pilares, outras formas de nos pensarmos, e isso é muito difícil para quem já tem alguma idade e, portanto, apanha aqui com uma revolução tecnológica. E isso no melhor dos mundos, porque você está considerando uma sociedade já estruturada, com gente que já tem postos de trabalho, com gente que já está. Agora, você pensa, por exemplo, no continente africano, você pensa na grande massa de gente, por exemplo, na Índia, em outros países que não estão no mesmo patamar tecnológico. E o que isso vai dividir mais o mundo, vai dividir mais as sociedades, aquele que tem e aquele que não tem, não é? Vai nos colocar como sujeitos em castas, mais ainda. Você não acha que corremos esse risco? E de ainda aumentar preconceitos, racismos, enfim, conflitos que podem vir em decorrência dessa divisão social? Eu vejo, sim, antevejo grande turbulência social, isso aí estamos 100% de acordo. É um pouco também como a falta de água, traz guerra, não é? Exatamente. Aqui a falta de emprego trará naturalmente grande turbulência social, não sei como é que se irá desenrolar, mas eu diria que mais do que apontar para as problemáticas sociais que temos de desigualdade relacionadas com racismo, xenofobia, enfim, esse tipo de divisões clássicas que temos nas sociedades humanas, eu apontaria talvez para um extremar da classe dominante e uma concentração da riqueza ainda em menos pessoas, versus uma grande e enorme massa de indivíduos que, apesar de alguns até serem bastante escolarizados e qualificados e preparados... quase que não ter mais serventia, não é? É como, bom, o seu saber é obsoleto. Exatamente, que não consegue aplicação prática no seu dia-a-dia. Portanto, é uma polarização extrema entre cada vez menos, mais ricos, uma espécie de capitalismo em esteroides, portanto, dominado por grandes empresas de tecnologia, e esses poucos capitalistas com cada vez mais poder, para além do poder da nação, Estado, e uma grande massa de 80%, 90% da população que se torna de repente obsoleta do ponto de vista tecnológico. Não dá nem para voltar a ser coletor, porque já tem máquinas para isso, né? Então, nem na agricultura, quer dizer, a nossa situação, como é que nós já estamos chegando bem ao final da entrevista, mas como é que você prevê esse futuro e se há alternativa? Há o que se fazer para evitar o caos nesse momento da implantação generalizada da IA, né, da inteligência artificial? Bem, eu não tenho a capacidade de prever o futuro. Podemos Eu acho que é você que tem. Não tenho. Você é investigador.
Está na Posso, sua mão agora. posso dizer que antevejo, mas cada um tem a sua opinião, não é? Antevejo uma sociedade extremamente polarizada e, portanto, com grandes Isto perturbações. é, nós precisamos de um tipo de sociedade completamente diferente da sociedade capitalista atual. E será possível que a própria inteligência artificial leve, por exemplo, Marx dizia que era a luta de classes que iria trazer a igualdade nos seres humanos, a dignidade aos seres humanos. Ele dizia que o ideal era que todos os homens fossem reis. Será que a inteligência artificial pode levar a isso? Também, com um tipo de sociedade nova, Eu não sei se aqui a visão diferente. marxista é muito fácil de aplicar, porque nós estamos perante a ausência de trabalho. E, portanto, a consciência de classe vai formar-se em termos de nós somos os desempregados. Uma grande classe de desempregados, de pessoas que não têm nada para fazer, nem atividades primárias, como a Lorelei estava a sugerir, da agricultura, etc. E depois há uma classe pequena, muito pequena, dominante, que pode fazer tudo, mas a discrepância é tão grande que não sei se essa ideia, clássica do Marx captará melhor o que irá acontecer. Eu penso que das duas uma, ou existirá, como estava a sugerir, um mecanismo de redistribuição muito mais forte do que existem nas sociedades europeias, nas sociais-democracias, onde as empresas tecnológicas são obrigadas a redistribuir a riqueza que acumulam e investi-la no bem-estar das sociedades para evitar uma grande turbulência, uma grande revolução, ou até no limite a destruição da máquina, como assistimos no início da Revolução Industrial, não é? Pelos luditas. Portanto, o mecanismo de proteção dessa pequena classe elitista é uma grande redistribuição de rendimento e, portanto, e pô-lo à disposição de quem está desempregado. É possível. Mas quem critica a inteligência artificial agora não se pode colocar nas mesmas condições em que se colocaram os luditas quando apareceram as primeiras máquinas que substituíram a manufatura, nomeadamente, portanto, serem completamente ultrapassados e estarem completamente contra a corrente do tempo, que é inevitável. Eu estou a pensar, por exemplo, num escritor, um romancista polaco, que eu gosto muito, o Stanislaw Lem, que para quem a sociedade do futuro era uma sociedade com máquinas a produzir máquinas. Já não era o homem que produzia a máquina, era a máquina que produzia a máquina. A inteligência artificial que produzia a inteligência artificial. Ora, isso também pode ter benefícios, nomeadamente, eu dou um exemplo, pode permitir a redução imensa do horário de trabalho e que o trabalho passe a ser, cada pessoa possa dedicar-se ao trabalho em que mais se sente feliz, que mais o realiza. E pode permitir, por exemplo, uma coisa que começa a ser falada, já há tentativas de levar a cabo, na Finlândia, nomeadamente, que é o rendimento de cidadania. Isto é, a sociedade tem determinado rendimento e as pessoas, quer trabalhem, quer não, têm direito a um rendimento que lhes dá a riqueza da sociedade, a riqueza, nomeadamente, produzida pela inteligência artificial. Acha impossível que isso aconteça? Não, acho até que será um caminho inevitável para evitar uma revolução, ou mesmo o renascer Uma dos ruptura luditas. completa, não é? Exato. O renascer dos luditas numa era de inteligência artificial será exatamente uma devolução da riqueza para essas elites que a detêm para a sociedade através de um rendimento de cidadania, como está a sugerir. Acho isso perfeitamente plausível. Claro que continuamos a ter questões de desigualdade, iremos ter, como a Lorelei estava a sugerir, entre o Norte e Sul, ou, enfim, países mais desenvolvidos, países menos desenvolvidos. Sim, porque há países que nem chegaram ao bem-estar social, não é? Ainda teria que evoluir até isso para, a partir daí,
já começar a dividir riquezas e pensar nisso. Mas não são todas. E essa desigualdade é que eu me referia antes, porque nós Esse, aí chegaríamos num patamar de insustentabilidade, não é? eu acho que não é fácil pensarmos num mecanismo de governança que satisfaça toda a gente. O que nós podemos pensar é vai haver grande agitação social e terá que haver uma alteração à forma de viver na sociedade. Se seja através de um rendimento de cidadania, uma espécie de devolução que as máquinas fazem para as pessoas poderem viver trabalhando ou não. Seja também uma devolução de riqueza para países menos desenvolvidos, também para evitar isto que já temos aqui à porta da Europa ou à porta dos Estados Unidos, que é uma invasão de imigrantes económicos à procura de trabalho, à procura de melhores condições de vida. Teremos que encontrar aqui um ponto de equilíbrio que satisfaça toda a gente e que para que possamos viver em paz. Porque senão estamos perante um conflito. Mas acha que a sociedade capitalista em que vivemos pode alcançar esse ponto de equilíbrio? Ou é necessária a transformação desta sociedade numa outra sociedade Com bem-estar social, Henrique, que você quer dizer? em que a cooperação e a solidariedade e não a competição e o confronto sejam os valores essenciais? Sim, penso que sim. Penso que há espaço para rediscutirmos essas questões outra vez, Henrique. Acho que estamos perante um fenómeno tecnológico que é de grande significância para todos e, portanto, podemos pensar em redefinir o sistema capitalista que temos e que outro sistema poderíamos ter nas nossas sociedades. Acho que sim, sem dúvida. E a inteligência artificial torna mais premente essa reflexão, ou não? Acho que ela irá forçar, inevitavelmente. Irá forçar. Então, é se essa pequena elite de tecnólogos, donos dessas empresas, irão abdicar do seu poder em prol de outro tipo de vida em sociedade, não é? Já sabemos neste momento que as grandes multinacionais tecnológicas são as empresas mais ricas do mundo. Eles irão abdicar Desse poder que o dinheiro dá, dessa não é? riqueza acumulada para fazer Essa riqueza, transferências exato. para o resto das sociedades à volta do planeta? Não sei. Até agora a gente não tem visto isso, não é? Não é o exemplo que a gente tem visto. A humanidade não está caminhando para uma solidariedade e a gente é justamente aí que eu queria propor o que terá que acontecer para que essa mudança ocorra, não é? Porque caso a gente não tenha essa mudança e que possa incluir mais pessoas, a sociedade tende a ser mais excludente e violenta. Sem dúvida, estou 100% de acordo, não tenho resposta pronta para isso. Acho que é um debate que todos temos que fazer e que todos devemos participar com as nossas experiências e tentar de alguma forma influenciar e transformar, para usar o vosso nome, para transformar a sociedade em que vivemos numa sociedade de mais, enfim, de melhores condições de vida e até de prazer, espera-se, em vez de ócio. Há uma. É criativo. Você Domênica de tem. base que diga. Vamos agora mudar um pouco de tema e vamos concretizar mais, focar-nos mais num tema em que eu sei que você tem investigado, que é o problema da inteligência artificial aplicada à indústria automóvel. Nós temos um problema muito grande, temos a Auto Europa, que em Portugal é responsável por cerca de 2% das nossas exportações. Depois temos outras, a Peugeot, para além da Volkswagen na Auto Europa, temos a Peugeot, a Citroën, temos a Renault, temos a Toyota, temos empresas aqui em Portugal muito ligadas ao setor automóvel. Qual o impacto da inteligência artificial no setor automóvel em Portugal? Olha, curiosamente, sou muito mais otimista. Pela seguinte razão. O trabalho na indústria transformadora, portanto, não estamos a falar já da agricultura e pescas, mas sim da indústria transformadora. É um trabalho que, enfim,
é cada vez menos manual e cada vez mais de gestão de operações e de controle do que as máquinas podem fazer. Portanto, nós já estamos perante uma indústria que já não é intensiva em mão de obra, é sim intensiva em capital. E, portanto, o futuro dessa indústria passará por outras questões, que não tanto aquelas da inteligência artificial, porque a inteligência artificial já é aplicada aos robôs da indústria automóvel em Portugal. E, portanto, as pessoas que estavam na linha de produção passaram a estar por trás de um computador a desenvolver tarefas digitais. E, portanto, essas pessoas irão continuar, e como existe muita falta de mão de obra em Portugal, se não ficarem naquele posto de trabalho, transitam para o outro. Não me parece que irá levar a grande desemprego. Quando muito, será neutro. O número de postos de trabalho que serão extintos será um número de novos postos de trabalho que serão criados. Isto ao nível das grandes construtoras, que o Henrique mencionou, mas também ao nível enfim, aquilo que nós chamamos dos fornecedores portugueses dessas construtoras, fornecedores de assentos, fornecedores de volantes, fornecedores de tabliers, etc., que esses, sendo grandes empresas, enfrentam muito mais dificuldades do que propriamente as montadoras. Quando penso no futuro, não estou excessivamente preocupado com a indústria transformadora e não estou excessivamente preocupado com a indústria automóvel. Embora, devo dizer que fenómenos ligados mais à eletrificação das carrocerias, isto é, ao advento do carro elétrico e à sua proeminência que tem vindo a ter na compra de novos carros em Portugal e no estrangeiro, não é só em Portugal, isso poderá levar algumas empresas, naturalmente, a terem que reequacionar os seus negócios. Estou-me a lembrar agora, de repente, de tubos de escape. Poderá ser uma empresa que tenha que fechar ou que tenha que encontrar um outro negócio. Mas, em geral, estas empresas terão que transitar para o veículo elétrico de uma forma cada vez, naturalmente, respondendo a todos os requisitos das casas montadoras, mas cada vez mais sustentavelmente e de uma forma menos poluidora e mais com preocupações ecológicas e de sustentabilidade do que têm tido até agora. Portanto, são outro tipo de desafios, não é tanto um tipo de desafio ligado à digitalização e à inteligência artificial, é sim um desafio ligado ao desenvolvimento tecnológico do motor elétrico e o que é que isso acarreta para a indústria automóvel. Mas já impacta o designer do automóvel. Isso impacta o design do automóvel? Sim, aquele designer humano já está obsoleto, não é? Já se usa. Mas isso não são atividades que sejam feitas em Portugal. Normalmente são feitas junto às casas-mãe, o design dos carros, dos produtos novos a serem lançados. Em Portugal só são feitos, é só uma indústria de processo, é uma indústria de montagem. E, portanto, na indústria de montagem pode haver uma automatização maior, claro, mas dada a dificuldade em manter a mão de obra existente, parece-me que não irá levar a grandes transformações, exceto esta que eu estava a mencionar, da eletrificação ou até do carro autónomo, podem levar a uns ajustes na indústria portuguesa, mais de fornecedores, não é? Mas nós somos um país em que, no fundo, se faz a montagem de automóveis, mas, digamos assim, o coração do automóvel, que era um motor, no caso dos motores de explosão, que é o que nós utilizamos, nos motores a combustão, pois eles vão ser substituídos agora, vão deixar de existir. Sem dúvida. Sim. Já, inclusivamente, diretivas europeias a proibir a produção desses veículos a combustão. No espaço de uma década, 2 décadas, esses motores deixarão de ser produzidos e utilizados até. E, portanto, a compra de um carro a gasolina ou a gasóleo, se calhar até já hoje em dia deve ser bem pensada e até equacionada se valerá a pena, porque depois não tem valor em segunda mão, não é? Portanto, esse valor que normalmente estava associado aos veículos depois deixa de existir, ficamos com o carro a diesel
para o resto da vida, porque não compensa muito a sua aquisição agora, já neste momento. Já estamos nos carros híbridos ou totalmente elétricos. Essa transformação do motor térmico para um motor elétrico é uma transformação que reduz o peso do carro, é uma transformação que o motor é mais pequeno, é um motor que até pode ser descentralizado e, portanto, tem menos, tem menos impacto no carro, embora, claro, como também estávamos a dizer, irá levar a novos designs e não só a readaptação a modelos já existentes, que é o que temos vindo a assistir até nas grandes marcas mundiais, são novos modelos que são lançados e deixando os motores térmicos de lado, ou quando muito mantendo sistemas híbridos acoplados ao sistema elétrico. Mas Portugal, relativamente a Portugal, Portugal terá vantagens nisso. Portugal poderá, neste momento, começar a fabricar baterias, não consegue fabricar motores, mas poderá começar a fabricar baterias para os automóveis e, portanto, os trabalhadores que estão ligados à montagem de automóveis podem ser requalificados e dirigidos para as baterias? Sim, há notícias da maior construtora de baterias virem instalar em Sines e virem instalar uma fábrica grande. Há também notícias ao nível da indústria transformadora, como sabe, na pesquisa de lítio e, eventualmente, na transformação do lítio em Portugal. E há potencialidades para vir penso eu, poder vir a produzir baterias elétricas, embora isto não seja propriamente um negócio assim muito fácil de compreender, é muito mais complexo do que eu estou a descrever e tem a ver com outros desequilíbrios geopolíticos e estratégicos das grandes multinacionais. Isto não é só pensarmos em abstrato. Há também um posicionamento de grandes indústrias em Espanha na produção de novos modelos de carros elétricos. Até agora nós aqui na Auto Europa temos o T-Roc, que é ainda um motor térmico, como sabem, portanto, ou vem um novo modelo que já é elétrico de início e, portanto, tem uma estrutura diferente do modelo a combustão. Esperemos que sim, que isso possa continuar e que a Auto Europa possa continuar a ser um dos grandes exportadores portugueses, mas nada é garantido, não é? E ao nível da produção de baterias, como estava a tentar dizer, enfim, é muito mais complexo as negociações que existem entre multinacionais e Estados para reposicionarem ou para posicionarem a produção de baterias. Sabemos que a maior produtora chinesa do mundo, que é a chinesa, vai se instalar em Sines, ou já tem um protocolo assinado com o governo para se instalar em Sines. Esperemos que isso dê frutos e que isso ajude a atrair novos modelos para Portugal e que possamos utilizar essas baterias manufaturadas em Portugal. Ok. Então, eu acho que é muito empolgante o tema e a gente, volta e meia, vai querer saber mais. Se você não se incomodar, vamos te convidar outra vez. Estou sempre disposto e à vossa disposição para poder conversar. É um prazer ter vindo aqui e muito obrigado mais uma vez pelo convite. O prazer é nosso, da Rádio Transforma e da Revista em Comunidade em tê-lo aqui estar aqui a conversar connosco e a dizer-nos algo de importante sobre um tema tão importante para a vida E atual, né? Atual, incomoda e está ali na cabeça de todo e mundo. particularmente até em Portugal também. Muito obrigado por ter aceitado esta entrevista. Obrigado, foi um prazer. Obrigada também a você que assistiu a gente até aqui. Mais uma vez, reforço o pedido. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja. Até o próximo programa Enfoque, pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade.